Olá pessoal, uma boa tarde para vocês, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Eu estou aqui hoje porque eu tenho recebido muitas dúvidas sobre a questão de não votar e não se justificar. O que isso pode acarretar ao cidadão. Então esse vídeo ele busca responder este questionamento, tá certo? Esse vídeo faz parte da nossa série de vídeos para as eleições 2022 e eu vou responder o seguinte questionamento: o que acontece com quem não vota e não se justifica? Ok? Muito bem, pessoal. O primeiro ponto que nós temos que observar é o seguinte: o voto ele é obrigatório no Brasil para os maiores de 18 e menores de 70 anos. Né? Então, para essas pessoas, existe um dever de votar. Quando não votam, essas pessoas elas precisam se justificar do porquê não votaram. Caso contrário, estarão sujeitas também a multa. E o eleitor, então, que não vota e não se justifica nos prazos que a legislação determina, que é até 60 dias após a realização da eleição, e lembrando que cada turno corresponde a uma eleição. Então, se houve 2 turnos, você não votou nos 2, tem que se justificar em relação aos 2. Se votou em apenas um turno e não votou em outro, tem que se justificar em relação ao turno que não votou. Ele estará sujeito a um pagamento de multa, que vai poder variar entre 3% e 10% do valor de 33 UFIRs, que vai dar mais ou menos entre R$ 1,06 a R$ 3,51. Normalmente é esse valor de R$ 3,51. Ah, mas é um valor muito irrisório, professor. Para mim isso daí é muito tranquilo, não vou votar, para mim tá de boa, não vou ficar me justificando também não, até porque a multa não é muito cara, mas olha só, não é só isso. Aquele que não se justifica e não vota, ele não fica quite. Aquele que não se justifica em relação à votação, ele não fica quite com a justiça eleitoral. O que significa estar quite com a justiça eleitoral? Estar regular com a justiça eleitoral. Então, por exemplo, esse indivíduo, esse cidadão, ele não pode tirar passaporte, carteira de identidade, participar de licitação, concorrência pública ou administrativa, obter empréstimos em sociedades de economia mista, caixas econômicas federais, autarquias de uma forma geral, ser investido ou empossado em concurso público, renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial ou fiscalizado pelo governo, obter certidão de quitação eleitoral. Então, muitos atos na nossa vida como cidadão vão nos exigir essa certidão de quitação eleitoral. Se você não se justificou, não pagou multas que estão em atraso de outras eleições, aí você estará sujeito a tudo isso que eu disse para vocês aqui. Só que nas eleições de 2020, nós tivemos uma exceção em relação à quitação eleitoral. Por quê? Por conta da pandemia, o Tribunal Superior Eleitoral expediu uma resolução de número 23.637 de 2021. E logo no artigo 1º, suspenderam os efeitos do artigo 7º do Código Eleitoral, que foi todas essas sugestões que eu falei para vocês, para os eleitores que deixaram de votar nas eleições de 2020 e não apresentaram justificativa eleitoral. Ok? Ou também não deixaram de pagar a respectiva multa. E esta suspensão, ela vai existir enquanto permanecer vigente a Resolução 23.615 de março de 2020. Encerrado o prazo de suspensão, o eleitor que não houver justificado sua ausência nas eleições de 2020 deverá pagar a respectiva multa ou requerer sua isenção ao juiz eleitoral, salvo se o Congresso Nacional expedir uma lei, né, anistiando os débitos. Qual que é a minha sugestão? Uma hora essa suspensão cai. Se o Congresso Nacional não expedir uma lei que dará anistia, que é como se fosse um perdão a esses débitos, você não estará quite com a Justiça Eleitoral.
Então, enquanto estiver em vigor essa suspensão, você está quite com a Justiça Eleitoral. Mas não custa nada você regularizar, não depender de uma possível lei anistiando os débitos. Correto? Então, o vídeo de hoje foi para apresentar para vocês quais são os efeitos de não votar e não se justificar. Tá certo? Espero que esse vídeo tenha sido bastante útil para vocês. Desejo bons estudos, desejo uma excelente tarde para todos e até mais. Tchau, tchau.